Olá, boa tarde, meio-dia e 15 minutos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao ESB Notícias, primeira edição, que está começando com imagens de Vitória da Conquista. A temperatura média neste momento é de 25 graus. Vamos juntos a partir de agora com as principais notícias da região sudoeste e também de todo o estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia. Na edição de hoje, você vai ver que neste primeiro semestre letivo aconteceu a primeira entrada de travestis e transexuais na UESB, por meio do sistema de cotas adicionais. Este é um dos destaques de hoje do N1, que está começando agora e tem muito mais para você. Estudantes do curso de Ciências Sociais da UESB realizam o projeto Arte e Sociedade. Pesquisa divulgada pelo IBGE revela o tamanho da desigualdade na educação brasileira. Taxa de analfabetismo no país é maior entre pretos e pardos. Uma das principais formas de reduzir essa desigualdade é a implementação de políticas públicas, como as cotas. Aqui na UESB, por exemplo, o sistema de reserva de vagas é uma realidade desde 2008 e faz parte do Programa de Ações Afirmativas da instituição, que visa ampliar o acesso aos cursos de graduação dos três campi. Atualmente, 70% das vagas do sistema são destinadas a pessoas que se autodeclaram negras. Veja também as vagas de emprego com oportunidades para quem busca uma colocação no mercado de trabalho. E você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 7734248766. Ou então poste seu comentário nas redes sociais com a hashtag UN1. Hoje é terça-feira, 23 de abril. O ESB Notícias, primeira edição, está começando. No Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, aqui em Vitória da Conquista, estudantes de graduação do curso de Ciências Sociais da UESB estão promovendo oficinas e debates voltados para temáticas das ciências sociais. As atividades fazem parte do projeto Arte e Sociedade. Acompanhe. Escrevivência não é a escrita de si, porque esta se esgota no próprio sujeito. Ela carrega a vivência da coletividade. Assim, a escritora mineira Conceição Evaristo descreve o conceito criado por ela e que foi tema da primeira oficina do projeto Arte e Sociedade, teatro, escrita, cinema e reflexões das ciências sociais. Uma iniciativa que rompeu os muros da UESB e chegou ao Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, com 2 oficinas e um cine-debate, ministrados por estudantes do curso de Ciências Sociais. A escrevivência, ela é o registro da passagem pela vida que é determinada por essas condições, por essas limitações e que, a partir disso, a gente pode exercitar uma literatura que transforme essa dor, que transforme esses fatos tão dolorosos também em poesia, né? Também em literatura. O projeto nasceu em uma disciplina do curso, ministrada pelo professor José Miranda Oliveira. O curso de Ciências Sociais tem 4 estágios, o primeiro é de observação, o segundo é de observação participativa, o terceiro é da regência e o quarto é atividades em locais não formais de educação. Então, nesse sentido, é muito importante que os alunos que são docentes, que serão docentes, estão docentes em formação, eles estabeleçam uma conexão com o conteúdo que eles vêm recebendo durante os 4 anos de formação e a realidade social. E nesse sentido a gente solicita que essas atividades sejam em formato de cine-debates, sejam minicursos ou oficinas, como tem acontecido aqui nesse momento. E aí hoje a gente inicia esse processo de escrevivência e a gente traz todo um processo teórico, né? Letícia, que é a mediadora do processo, ela traz, além de Conceição Evaristo, que cunha esse conceito de escrevivência, ela tenta também dialogar com Bell Hooks, com Lélia Gonzalez e aí outras teóricas e teóricos para a gente poder pensar um pouquinho mais sobre essa prática e também colocar isso dentro desse processo teórico e nos tornar conscientes desses processos.
A dinâmica da primeira oficina trouxe um momento de reflexão sobre pessoas que inspiraram os participantes em meio às dores e às vivências atravessadas por questões relacionadas a gênero, classe e raça. A homenagem de Letícia foi para sua avó. A oficina, né, é um espaço que a gente propõe, então tem que ter a fala, tem que ter também a participação de quem está ali presente. Então, em determinado momento da oficina, eu peço que as pessoas escrevam em um papel um nome de uma pessoa ou um ser vivo, né, no geral, que tenha te inspirado, te auxiliado, te ensinado, te acalentado, em momentos em que esses atravessamentos que são dolorosos, né, esses atravessamentos que provêm desses recortes sociais, eles também causam dor, né? Mas uma pessoa que tenha te inspirado a lidar com esses momentos de dor. E aí foi um momento em que as pessoas escreveram uma cantora, que fez com que você refletisse sobre seu papel enquanto mulher, né? Sua determinação enquanto gênero na sociedade. Eu, por exemplo, escrevi minha avó, que é uma pessoa muito importante para mim, né? E aí a gente compartilhou as histórias que nos fizeram escrever esse nome e como essa pessoa é uma figura de resistência frente a essas limitações que são impostas. Durante essa semana, a programação do projeto continua na sala do Proler, que fica no Centro de Cultura. Então, faço o convite para virem aqui no Espaço da Proler, na quarta-feira, das 6 às 9 horas da noite, para participar do nosso Cine Debate com o documentário Mexeu com Uma, Mexeu com Todas. A gente convida para que venham falar a respeito de temas que para toda a sociedade é cara, né? Mas é um tema que mexe muito com o conceito de raça, de gênero principalmente, porque esse documentário Mexeu com Uma, Mexeu com Todas está falando especificamente sobre violência cometida contra mulheres. A gente terá também a presença da professora Ana Luísa Salgado para estar discutindo com a gente, vamos ter um coffee break. E no sábado, das 8 às 5 horas da tarde, vai ter uma outra oficina, que é a oficina do Teatro do Oprimido, promovido pelo colega Felipe Bonfim, que também vai estar mobilizando esses marcadores sociais de raça, classe e gênero. Então, fica o convite para virem, vem ter certificado, e está sendo um momento assim bem interessante, descontraído, e é isso, gente, aproveitem para vir. A gente muda de assunto para falar sobre a entrega de certificados para cafeicultores de Vitória da Conquista que participaram de um estudo sobre a qualidade do café produzido na região. Vamos ao vivo com a repórter Thaís Patês, que traz mais informações. Olá, Thaís, seja bem-vinda. Boa tarde. Olá, Mário. Boa tarde para você e para todos que acompanham o UESB Notícias. Estou aqui com a professora da UESB, especialista em café, Silvana Matsumoto, e também com Breno Farias, que é secretário de Agricultura aqui do município, para falar sobre esse evento e sobre esse café aqui da nossa região, que é para lá de especial, viu, Mário? Breno, começo contigo. Eu gostaria que você falasse como vai ser esse evento hoje, um evento que vai aí trazer ainda mais reconhecimento para esse café da nossa região, né? É isso aí. Essa é uma iniciativa da Prefeitura de Vitória da Conquista, da UESB, do SEBRAE e da ASCAP, que é a Associação de Cafeicultores do Planalto da Conquista. Esse evento, ele vem coroar. Nós fizemos um painel sensorial no ano passado, com a safra 2023, e a gente quis trazer para esse painel, que esse painel verificasse a qualidade dos cafés de Vitória da Conquista. E nós ficamos muito surpresos com notas extremamente altas, e hoje nós vamos entregar um certificado, hoje às 18 horas, no auditório da Coopmac, para coroar esse momento tão importante para a cafeicultura, né, de valorização. Com esse evento e com essas notas tão altas, a gente incentiva e visa ajudar esses produtores a conseguir um valor maior por cada saca vendida, devido à alta qualidade desses cafés. Reconhecimento muito importante. Professora Silvana, agora eu quero saber como que foi todo esse trabalho, que é um trabalho que foi árduo, né? Não, foi um trabalho de equipe, como já disse o Breno, né? Tem muitas instituições e é toda equipe aqui mesmo que trabalha dentro da UESB, muitas pessoas e realmente, né? Mas é um prazer grande, porque a gente traz
traz à tona o que até então nunca tinha sido revelado, né? Essa possibilidade da gente trabalhar com um café especial em Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, o Planalto como um todo, era reconhecido pelo café commodity, mas a gente traz hoje uma prova concreta, que é um resultado, né, por especialistas a nível internacional, que classificam este café, principalmente o de Vitória da Conquista, mais do que especial, né? Há cafés ali que foram considerados como excepcionais, né? Então, realmente é um evento importante. Muito importante. Professora, explica pra gente como foi realizado esse painel sensorial e quais que abrangeram aí vários municípios, né? Pois é, então teve um trabalho grande da gente pegar em 7 municípios essas amostras, trazer para a UESB, preparar e tal. Montamos um painel, né, chamando 9 provadores. 5 aqui da Bahia, para trazer essa coisa realmente aqui do conhecimento do café local, e 4 pessoas ali de São Paulo, de Minas, com um gabarito realmente internacional. E aí provaram ali e a gente teve esse resultado maravilhoso, né? Para Vitória da Conquista, para Encruzilhada, para Ribeirão do Largo, Poções, Nova Canaã, Barra do Choça, né? E foi tudo muito bacana. Está sendo, né? E é um trabalho focado na conquista da tão sonhada IG, Indicação Geográfica, né, professora? Exatamente, né? Isso, mas eu considero que essa descoberta muito maior. Eu falo que para mim a IG a gente podia rasgar, mas não, né? É importante, mas é realmente uma valorização, uma redescoberta, uma nova fronteira para a gente poder estar trabalhando. E é muito bacana a UESB, né, trabalhar juntamente com outros parceiros aí, né? A gente tem um parceiro aqui que é o Breno, né, e outros também. Então, é uma parceria muito bacana que tem rendido bons frutos. Ai, sim, o sucesso disso é realmente, sabe, esse fluxo que a gente tem de similaridade de pensamento, objetivo comum, que é a cafeicultura, que é levar o nosso melhor, certo, para a cafeicultura do Planalto. Realmente, o sucesso foi devido a isso. Né, Breno? Muito obrigada, professora. Breno, para finalizar nossa conversa, deixa aí um convite para o pessoal de casa, né? Para quem quiser apreciar um bom café e prestigiar também esse momento de reconhecimento do café aqui de Vitória da Conquista. Deixa também o horário novamente e o local. Gente, estão todos convidados hoje às 18 horas no auditório da Copmac. Vamos servir, por sinal, um café dos quais recebeu alta nota, né? A gente tem cafés com notas acima de 87 pontos, que é excepcional. Então, hoje às 18 horas, Vitória da Conquista e todo o Planalto da Conquista está convidado para esse coquetel de entrega de premiação e também degustar um melhor café. Muito obrigada, Breno. Muito obrigada, professora Silvana. E a gente segue na torcida pela conquista da tão sonhada Indicação Geográfica do café aqui do Planalto da Conquista. Eu volto com você, Mário. Obrigado, Thaís, pelas informações. Boa tarde, bom trabalho para você. Nós vamos conferir agora a previsão do tempo. Veja como ficam o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Hoje, o tempo em Vitória da Conquista intercala entre nublado e parcialmente ensolarado, com previsão de chuva rápida no final da tarde. E a temperatura deve variar entre 20 e 27 graus. Amanhã, o tempo será de sol moderado e não deve chover. Os termômetros registram a mínima de 21 graus e a máxima é de 27. Na quinta-feira, o tempo abre de uma vez e a previsão é de tempo completamente ensolarado, sem nenhum sinal de chuva para a cidade. A temperatura permanece na média, variando entre 19 e 28 graus. Agora vamos conferir como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Hoje, em Jequié, o tempo é nublado, com chance de chuvas leves ao longo do dia. Por isso, não dispense o uso do guarda-chuva. Os termômetros variam entre 22 e 28 graus. Em Itapetinga, o tempo é fechado, com previsão de chuva. Mesmo assim, as temperaturas aumentam e a máxima esperada é de 31 graus. Já a mínima é de 22. E se você mora em Manoel Vitorino, se prepare,
pois o dia será chuvoso, com redução de temperatura, oscilando entre 21 e 27 graus. Nós vamos para um breve intervalo aqui no UESB Notícias. No próximo bloco, você vai ver que neste primeiro semestre letivo de 2024, aconteceu a primeira entrada de travestis e transexuais na UESB por meio do sistema de cotas adicionais. E ainda na edição de hoje, as vagas de emprego para quem busca uma colocação no mercado de trabalho. É bem rapidinho, não sai daí, a gente volta já. Esse é o Aedes aegypti, mosquito responsável por 3 doenças. Mas uma delas tem crescido rapidamente por todo o país: a dengue. Todo cuidado é pouco, por isso é bom ficar atento aos sintomas. Se você estiver com febre alta, náuseas, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos e nas articulações, não se automedique, pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Faça a sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. Tá aí um intervalo bem rapidinho. O UESB Notícias, primeira edição, está de volta ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia. Neste primeiro semestre letivo de 2024, aconteceu a primeira entrada de travestis e transexuais na UESB por meio do sistema de cotas adicionais. Um importante passo dentro do contexto da inclusão educacional e da garantia de direitos iguais para todas as pessoas. Confira na matéria de Thaís Patês. Por meio da implementação de cotas adicionais, pela primeira vez, a UESB recebe 8 novos estudantes trans e travestis. A novidade marca um período de fortalecimento das políticas de ações afirmativas da universidade e da intensificação das discussões sobre a igualdade de acesso à educação. As vagas adicionais para pessoas trans foram aprovadas em setembro de 2023 pelo CONCEP, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. Em novembro do mesmo ano, foi realizado o primeiro processo seletivo de acesso e inclusão, que contemplou, além de pessoas trans, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, sendo uma vaga adicional por categoria para cada curso de graduação. A UESB sempre teve uma tradição, de, dentro das suas políticas, buscar a inclusão de diversos segmentos da sociedade que são discriminados, que não têm muita possibilidade de conseguir chegar a um ambiente universitário. E na sua história já estava aí com as políticas de inclusão de pessoas que vêm de comunidades quilombolas, de comunidades indígenas, de pessoas com deficiência. E dentro do grupo de trabalho que estava sendo desenvolvido, essa parcela de pessoas trans, ainda não estavam excluídas, ainda não tinha esse acesso. Então, nessa perspectiva de avançar com as políticas de inclusão, nós conseguimos dar esse passo tão importante agora de acolher mais um grupo. Mais um grupo que sofre muito preconceito, que é marginalizado pela sociedade, que tem muita dificuldade de ter acesso. Então, a UESB, eu acho que vem honrando com sua tradição, e buscando ser um espaço de fato democrático e inclusivo. Melanie Miranda é uma mulher trans de 22 anos. Natural de Jitaúna, ela é estudante do curso de dança no campus de Jequié. Ela comemora a entrada de outras pessoas trans na universidade, na busca pelo sonho de ter um diploma em mãos. Perante ao olhar da sociedade, que trans é aquela pessoa pequena, que é aquela pessoa que não cresce na vida, que não vai ter nada, não vai fazer nada da vida, está sendo um passo muito importante para a comunidade. Eu, no meu ponto de vista, eu olhando, percebendo hoje, tendo trans na UESB, é uma coisa de outro mundo, que não tinha. Antes era uma coisa desconhecida, as trans não eram bem valorizadas, e hoje, vendo que o Estado está valorizando, a gente está trazendo essas cotas, está abrindo caminhos, está mostrando que hoje a gente pode muito mais, que a gente vai subir além do que isso aqui, do que aquela minúscula, que a gente vai abranger mais. Eu acho assim, que uma trans ou duas entrando na UESB hoje abre caminho para milhões. Hoje nós vamos criar um caminho para que eles possam vir andar, caminhar. Nós vamos correr para que eles possam caminhar hoje. Então está sendo uma coisa maravilhosa.
o pesquisador da UESB, Marcos Lopes, pesquisador em gênero, sexualidade e diversidade, lembrou as barreiras impostas socialmente para que essa população continue sendo invisibilizada e não tenha acesso à educação e a empregos formais. É importante situar a questão das cotas, né, para travestis e trans dentro de uma política maior que nós nomeamos, né, de políticas de ações afirmativas, que são políticas de reparação histórica, né? Não é uma política de benevolência, ao contrário, a gente entende que o Estado brasileiro, em se tratando, por exemplo, das travestis e pessoas trans, ele não viabilizou com que esse grupo conseguisse acessar a educação básica e muito menos o ensino superior. Então, cerca de 0,1% das travestis e pessoas trans estão na universidade, ou seja, um número extremamente pequeno em comparação às pessoas cisgêneras. Então, ter essa política, né, nossa perspectiva, é você garantir com que elas e eles consigam adentrar a universidade, consigam finalizar seus estudos e que não tenham exclusivamente, por exemplo, a prostituição como sendo um trabalho compulsório, né, que infelizmente as pessoas ainda acham, né, que o único lugar que, por exemplo, travestis e mulheres trans devam estar é nele. Embora, claro, não estou questionando isso, mas acho que é importante entender que elas e eles têm condições de conseguir terminar o ensino superior e estar nas profissões como professoras, advogadas, médicas, dentistas. Garantir o acesso de pessoas trans à universidade é só o primeiro passo. Ações de permanência e inclusão também são necessárias. No ano passado, a UESB realizou o treinamento de servidores nos 3 campi, com foco em resoluções estaduais e federais, que orientam o tratamento de pessoas trans em espaços como a UESB. Também haverá sinalização visual dos banheiros e acompanhamento cotidiano dos novos estudantes. É a primeira chance, a primeira oportunidade, já entrou um grupo e a nossa responsabilidade com a aprovação da política, a gente já discutia isso com a comunidade, não é só conseguir fazer com que essas pessoas venham e entrem, é fazer com que elas permaneçam, que elas possam concluir o seu curso, né, e que elas possam depois ser inseridas no mercado de trabalho. Então é toda uma sensibilização da comunidade acadêmica que já está sendo feita com o apoio dos nossos professores, né, que trabalham na área, nossos servidores. Um momento já teve de sensibilização, de formação, com os servidores técnicos, administrativos, que vão receber nos diversos setores esses alunos, também com os professores que vão ter que lidar na sala de aula, com a própria comunidade estudantil, ou seja, é necessária essa continuidade na mobilização, porque a gente sabe que o preconceito ainda é grande, inclusive dentro da própria comunidade universitária. Então a gente precisa sensibilizar para que essas pessoas sejam acolhidas e que elas tenham uma formação com êxito, né? Que elas possam permanecer aqui conosco. E olha, a Melanie já adiantou pra gente que o seu caminho na universidade está só começando. Pretendo fazer o mestrado e doutorado em dança, crescer, levar o nível da dança, para chegar também na minha cidade e poder ensinar do que eu sei, passar do meu conhecimento que eu obtive aqui na UESB para outros, para que dança não fique só apenas as pessoas não fiquem com dança aquela, só vai passar coreografia. Não, nós vamos ser professores, nós vamos criar projetos, nós vamos levar a dança da cidade para fora, vamos levar a dança baiana, levar a cultura da dança baiana para fora, para além. Então, por isso que eu quero subir de patente. E para mostrar que a gente está aí sim para poder crescer mais e mais. Ainda falando sobre educação, uma pesquisa divulgada pelo IBGE revelou o tamanho da desigualdade que a educação brasileira ainda enfrenta. A taxa de analfabetismo no país ainda é maior entre pretos e pardos. Acompanhe. Em publicação especial sobre educação, a PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, confirmou um triste cenário. A desigualdade racial na educação brasileira persiste. Um dos dados da pesquisa mostrou que pessoas negras têm mais de 1 ano a menos de estudo que brancos. Outro destaque é a taxa de analfabetismo, que entre negros ultrapassa 7%, contra 3,2% entre a população branca. E quando falamos de ensino médio, a disparidade também é grande.
Apenas 71,5% dos negros entre 15 e 17 anos estudavam ou tinham concluído o ensino médio em 2023, número bem menor que os 80,5% registrados entre brancos. No ensino superior, os números são ainda mais negativos. A taxa de negros entre 18 e 24 anos matriculados em uma graduação ou com diploma era de apenas 19,3% em 2023, em comparação com os 36% da população branca. A gente precisa pensar que a sociedade brasileira passou por um período de escravidão. E no pós-escravidão você não tem políticas, não houve políticas feitas diretamente para poder incluir essas pessoas no pós-escravidão. Então essa diferença foi sendo transferida geracionalmente, de geração em geração, o que vai fazendo com que uma geração após a outra, elas por não ter acesso direto à educação, elas tivessem que entrar no mercado de trabalho mais rápido e geralmente com as profissões e com os serviços de menor remuneração. Isso reflete no presente porque as pessoas mais jovens acabam herdando essa diferença dos seus avós, dos seus bisavós e dos seus pais e por isso, por essa condição econômica, acabam tendo que também entrar no mercado de trabalho mais rápido e evadindo também do ensino médio mais rápido, o que faz com que eles não cheguem à universidade para poder pegar e dar um salto, como muitos setores da sociedade brasileira dão em função de passar pelo ensino superior. O professor do mestrado em ensino da UESB também afirma que no Brasil o racismo estrutura a organização da sociedade. Ele aponta, a partir de uma contextualização histórica, fatores que contribuem para essa desigualdade. Então, se a gente voltar na história, no campo da educação, até o século XIX, os negros não tinham acesso à escolarização formal, né? Havia uma proibição, inclusive, na primeira metade do século XIX, havia uma proibição dos negros terem acesso à escolarização formal. A gente tem que lembrar também que no século XIX está vigente no Brasil uma discussão, na primeira metade e no começo da segunda metade do século XIX, está vigente uma discussão, por exemplo, de quem era humano e quem não era humano, né? Se a gente pensar, por exemplo, o que dizia o Nina Rodrigues, né? Aquele livro Os Negros e os Tipos Penais. Então, todos esses elementos, que não dá para a gente detalhar aqui por conta, né, do tempo, mas todos esses elementos são importantes de compreender para a gente conseguir entender por que chegamos, então, no século XX, depois no século XXI, com essa disparidade tão grande de acesso à escolarização. Uma das principais formas de reduzir essa desigualdade é a implementação de políticas públicas, como as cotas. Aqui na UESB, por exemplo, o sistema de reserva de vagas é uma realidade desde 2008 e faz parte do Programa de Ações Afirmativas da instituição, que visa ampliar o acesso aos cursos de graduação dos 3 campi. Atualmente, 70% das vagas do sistema são destinadas a pessoas que se autodeclaram negras. Eu também fiz graduação, eu sou baiano, eu fiz graduação na UNEB, né? Na minha turma de graduação, nós éramos 40 alunos e tínhamos 5 negros, né? No estado, com mais de 70% da população negra desde sempre, né? Então, a adoção de ações afirmativas ela foi extremamente importante para que a gente tivesse o ingresso desses sujeitos negros no ensino superior e a gente conseguisse, inclusive, mudar a cara da universidade, mudar a discussão do currículo, mudar a discussão da produção de conhecimento. Eu penso que a gente tem que avançar agora no caso das políticas de ações afirmativas, seja na escola básica, seja no ensino superior, no ensino técnico, na pós-graduação. A gente tem que garantir duas outras dimensões para mim, né? A partir de agora, né? Que é a dimensão do aprendizado. Então, os sujeitos têm que aprender e eles têm que se reconhecer nessa universidade, por exemplo, ou na escola básica, quando adota essa discussão, que isso auxilia o sujeito a pensar sua própria trajetória, sua própria identidade étnica, seu próprio percurso de escolarização. Então, eu penso que a gente precisa garantir que esse seja um ponto agora importante, a dimensão do aprendizado. E a outra dimensão que eu penso que a gente precisa garantir também é de que se introduzam nos diferentes cursos, né, seja da graduação, seja da pós-graduação, a discussão racial para que todos tenham acesso à produção de conhecimento, né? A gente precisa garantir uma outra produção de conhecimento, uma outra epistemologia, uma outra visão de sociedade, inclusive. Embora o cenário atual não seja o ideal,
Ao longo dos anos, alguns avanços trouxeram uma perspectiva mais esperançosa. Uma realidade diferente da que foi apresentada na pesquisa é possível. O professor de Sociologia citou alguns caminhos. Primeiro, acho que a gente precisa manter a política de cotas para as universidades. Esse é o primeiro ponto, que é um ponto-chave para você ter uma mudança na sociedade grande. Porque isso vai refletir nas outras gerações, né? Inclusive no próprio acesso à educação no sentido geral, né? Do outro lado, a gente precisa de políticas que sejam de combate ao racismo. Então, como a inclusão da história da África e da cultura afro-brasileira em todos os currículos de todos os níveis da educação. Para você combater o racismo desde o começo, né? Educando todas as pessoas contra o racismo, fazendo uma educação antirracista, e ao mesmo tempo você construindo as condições para a construção de uma subjetividade negra que faz com que ela possa se sentir bem com quem ela é, o que faz com que ela possa também mudar a sua postura na sociedade. O Sindicato dos Professores da Rede Privada de Vitória da Conquista está realizando uma série de reuniões para tratar de temas importantes relacionados à categoria. O repórter Luiz Salviato traz as informações. A gente fala em defasagem salarial dos professores, a gente pensa logo naqueles profissionais da rede pública de ensino, né? Mas acontece que os professores da rede particular, os professores das escolas privadas, eles também passam por uma situação semelhante. Sobre este assunto eu converso agora com o professor Alisson Mustafa. O professor Alisson é presidente do Simpro Bahia, que é o Sindicato dos Professores do Estado, e ele está aqui em Conquista para participar de uma série de reuniões sobre este tema. Professor, tudo bom? De quanto é hoje a defasagem quando a gente fala no salário dos professores da Bahia? Então, nós temos acumulado um problema, o Simpro representa tanto a educação básica quanto o ensino superior. No ensino superior, nos últimos 6 anos, a gente acumulou uma defasagem de cerca de 25% do salário, porque em alguns anos ou não houve reajuste ou houve reajustes abaixo da inflação. Na educação básica, esse problema é um pouco menor, mas ele existe. Nos últimos 4 anos, nós conseguimos apenas repor a inflação, mas não tivemos a discussão de ganho real. Mas temos um grande problema que, além da desvalorização do trabalho do professor, especialmente no caso da educação básica, o nosso piso salarial, que é muito baixo, e nós mesmos do sindicato consideramos que é um piso indigno para a categoria. E isso varia de cidade em cidade? Nossa convenção coletiva e o nosso sindicato é um sindicato de base estadual. Ele representa os professores e as professoras da educação básica e do ensino superior privados na Bahia como um todo. Então, é uma convenção que vale para o Estado como um todo. No caso da educação básica, o nosso piso salarial é de R$ 9,92 por 1 hora. Então, um professor, uma pessoa que se forma nas diversas áreas da educação, nas suas disciplinas específicas, vai para a sala de aula para receber 1 hora-aula de R$ 9,92 de piso. E ainda assim, há muitas escolas aqui em Conquista, na região e no Estado como um todo, que não querem cumprir essa obrigação de pagar este mínimo. E a gente também está lutando contra isto. Além da questão salarial, existem outras reivindicações, professor? Existem. Uma das questões que a gente tem reivindicado por entender que a educação hoje exige do professor um trabalho muito grande, inclusive boa parte dele feito fora da sala de aula. A gente tem uma proposta de ampliação do recesso escolar do meio do ano, que é uma cláusula de saúde na nossa convenção coletiva, que hoje são 15 dias e a gente está tentando há muitos anos puxar para 3 semanas. Há outros estados do Brasil que são 30 dias e a gente vem há muito tempo aqui tentando avançar. A unificação das férias no fim do ano, porque muitos professores que dão aula em mais de uma escola, cada escola estabelece uma data de início e de fim das férias e esses professores ficam prejudicados. E a questão com relação ao trabalho feito pelos professores para os alunos com deficiência, que são muito bem-vindos na escola. A gente apoia a lei de inclusão, mas ela trouxe para o professor um sobretrabalho em que muitas vezes, quando um professor vai elaborar, por exemplo, uma prova, ele precisa elaborar 4, 5, 6 versões diferentes daquela prova, sendo que ele não é remunerado para isto. E a gente precisa discutir uma forma de disciplinar, de organizar e de também pagar por esse trabalho que é desenvolvido pelo professor. Professor, a gente todo, o mundo inteiro passou recentemente por um momento completamente único na história da humanidade, né, que foi a pandemia, e os professores tiveram que mudar bastante o seu modo de trabalhar, né? São aulas em EAD, alunos que perderam, às vezes, 1 ou 2 anos de atividade. Como é que está sendo essa recuperação?
nós temos vivenciado nas escolas duas coisas que são interessantes. Uma delas as duas muito preocupantes. No ensino superior, as faculdades do setor privado, elas aproveitaram uma janela aberta na pandemia, que nos trouxe a necessidade de transferir parte das atividades, durante um tempo todas elas, para aquilo que a gente chamaria de ensino remoto, e muitas faculdades mantiveram esta estrutura, sendo que elas não têm liberação legal para isto. O tempo da pandemia passou, essa contingência, essa exceção, acabou. E a gente precisava ter retomado uma organização tal qual a anterior, com aulas presenciais, com uma estruturação de currículo, de carreira, de carga horária de professores. Isso no ensino superior. Na educação básica, a gente tem percebido algumas dificuldades nos alunos, porque especialmente aqueles que iniciaram sua vida escolar e logo pegaram a pandemia e ficaram mais de um ano, sem a presença na escola, têm revelado, de fato, algumas dificuldades do ponto de vista de aprendizagem, como também tem revelado algumas dificuldades, a gente percebe, do ponto de vista comportamental, das questões que dizem respeito ao psicológico do aluno, o que é hoje uma realidade em todas as escolas. Professor, a categoria está em plena campanha salarial, né? Isto. Nossa database é 1º de maio. No mês de março, nós fizemos a eleição da pauta de reivindicações, então a categoria votou e aprovou a pauta, entregamos ao sindicato patronal e agora, na semana passada, fizemos a primeira reunião de negociação, vamos ter a segunda reunião de negociação no dia 28 de abril agora. Temos uma negociação que, em parte, nós já discutimos uma série de temas no chamado Fórum Intersindical. Então, a rigor, já há um entendimento do sindicato patronal de uma série de reivindicações nossas, mas que agora a gente precisa efetivar, colocar de fato no papel se eles de fato vão aceitar as propostas que a gente está fazendo, o que é que a gente vai negociar, porque também é um momento de sentar na mesa e negociar, nem sempre é aquilo que a gente inicialmente pede, mas é aquilo que foi possível negociar com a outra parte, e a gente espera que haja avanços, porque nós já temos uma série de questões colocadas e agora a gente precisa de fato garantir o avanço nisto. Professor, para terminar, a gente falou ali que o senhor veio aqui, está em Vitória da Conquista para participar de uma série de reuniões, né, com os professores, com a categoria. Onde vão acontecer essas reuniões e quem pode participar? A gente está fazendo um esforço, o sindicato, nós temos uma diretora que é daqui de Vitória da Conquista, a professora Silvina, e nós somos do sindicato do Estado, nós viemos de Salvador nesses dias, estaremos aqui hoje e amanhã, 22 e 23 de abril. Vamos fazer visita em algumas escolas. Fizemos hoje no Colégio Oficina, agora pela manhã. Faremos amanhã no Colégio Sacramentinas. Faremos numa faculdade grande aqui, a FAINOR, para também estar em contato com os professores. Então, os professores que são, primeiramente, esses dessas escolas, porque a gente está no ambiente dessas escolas. Mas nós tivemos aqui no mês passado, fizemos uma reunião num sábado de manhã aberta para todos os professores de quaisquer escolas que quisessem participar e vamos manter uma agenda que a cada um mês e meio, nós viremos aqui à Conquista para poder estar conversando com mais professores de mais escolas, trazendo o sindicato para eles, mas ao mesmo tempo também fazendo com que eles cheguem perto do sindicato, porque a gente diz algo que virou um mantra para nós. O sindicato é uma existência coletiva. O sindicato é a junção dos esforços dos professores da categoria com a diretoria que cumpre um papel institucional, mas é uma existência coletiva. Todos precisam se implicar, todos precisam fazer parte, todos precisam fortalecer, se sindicalizar, porque é isso que vai garantir a nossa força. Professor, muito obrigado pela participação aqui no ESB Notícias. Voltamos ao estúdio. Nós vamos para mais um intervalo aqui no ESB Notícias. No próximo bloco, você confere as vagas de emprego com oportunidades para a Vitória da Conquista e Jequié. É bem rapidinho, não saia daí. Já já estamos de volta. Você sabia que na UESB você pode fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado sem pagar nada? A UESB é uma universidade pública e gratuita, mantida com os impostos arrecadados pelo governo do estado da Bahia e que oferece mais de 90 opções de cursos. Vem pra a UESB é para você!
Estamos de volta com a ESB Notícias, primeira edição. Você que busca uma colocação no mercado de trabalho, confira agora as vagas de emprego com oportunidades para a Vitória da Conquista e Jequié. O Cine Bahia de Vitória da Conquista está disponibilizando uma vaga para auxiliar administrativo exclusiva para pessoas com deficiência. A vaga é para pessoas com ensino médio completo. Uma vaga para auxiliar de limpeza, também exclusiva para pessoas com deficiência. A vaga não exige experiência na função. Uma vaga para auxiliar de logística. A vaga é para candidatos com experiência na função, ensino médio completo e que possuam CNH. Uma vaga para auxiliar de mecânico de autos. É necessário experiência comprovada na função. Uma vaga para cabeleireiro. A vaga exige experiência na função. Uma vaga para chefe de cozinha. É necessário que o candidato tenha experiência na função. 2 vagas para costureira em geral. As vagas são para candidatos com experiência em operadora de máquina de costura. Uma vaga para desenhista industrial gráfico. É necessário que o candidato tenha experiência em Photoshop, edição de vídeos e gerenciamento de redes sociais. Vamos agora com as vagas do Cine Bahia de Jequié. Uma vaga para assistente de laboratório, exclusiva para pessoas com deficiência. A vaga exige ensino superior incompleto em biologia, química ou biomedicina. Uma vaga para serviços gerais, também exclusiva para pessoas com deficiência. É necessário que o candidato tenha ensino médio completo. Uma vaga para gerente de mercearia. A vaga é para candidatos com ensino médio completo e experiência comprovada. Uma vaga para analista comercial. A vaga exige ensino superior em administração ou áreas afins e experiência comprovada. Uma vaga para pedreiro. A vaga é para pessoas com ensino fundamental incompleto, experiência comprovada, que possuam transporte e CNH. Uma vaga para encanador. A vaga é para candidatos com ensino fundamental incompleto, experiência comprovada e que tenham transporte e CNH. E, por fim, 20 vagas para costurador de calçados. As vagas são para candidatos com ensino fundamental incompleto. Para se cadastrar e concorrer às vagas do Cine Bahia, é necessário se dirigir até o Cine Bahia de sua cidade com a carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade, além de certificados de cursos. O Cine Bahia de Vitória da Conquista fica na rua Rotary Club, número 149, no centro. Já o Cine Bahia de Jequié fica na Avenida Rio Branco, também no centro da cidade. Uma boa sorte a todos! O ESB Notícias, primeira edição, fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse nosso canal no YouTube. Para entrar em contato com a nossa produção, envie sua mensagem para o WhatsApp pelo número 7734248766. Outras informações você confere no ESB Notícias, segunda edição, às 6h30 da noite, com Marcel de Souza. A seguir, você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo com Luciana Barreto, no Repórter Brasil Tático. Muito obrigado pela sua companhia, um abraço, se cuida, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.